Beleza, gente. Então, vamos recomeçar aqui a nossa aula, a segunda parte da aula de hoje. Na primeira parte a gente falou basicamente sobre não cumulatividade, agora a gente vai encerrar aqui o IPI, examinando seus elementos para a gente concluir esse imposto aqui, tá? Então, falamos aqui de não cumulatividade, simulei aqui a exportação, e agora vamos para os próximos elementos aqui, o aspecto temporal. Quando é que se considera ocorrido o fato gerador do IPI? Eu vou trazer aqui o artigo 46, que explica exatamente o que a gente vai estudar. Então tá aqui, ó. Tirar o parágrafo único, que não interessa agora. Então, o IPI tem como fato gerador, vamos lá, a saída do estabelecimento. Então, esse é o mais comum, é o fato gerador mais tradicional, né? A gente está falando da indústria. E esse é o momento que ocorre o fato gerador, ou seja, aqui quando sair a nota fiscal. A nota fiscal saiu da fábrica e foi para lá. Quando ela saiu da porta da fábrica é quando se considera ocorrido o fato gerador. Tá? Então esse é o momento preciso. Tem ainda o desembaraço aduaneiro. Eu lembro que foi uma pergunta que foi feita na aula passada, né, sobre a incidência do IPI sobre o desembaraço aduaneiro e sobre a arrematação. Tá? Até foi com base nisso que foi a questão que eu deixei ali durante a semana para vocês responderem no Moodle, né? Então, esses são outros dois fatos geradores que dizem respeito basicamente a um mesmo fenômeno, né? A um bem produzido no exterior que chegou no Brasil. Então, quando desembaraça esse produto na alfândega, tem que recolher o IPI. E quando ele é apreendido, uma vez que ele foi apreendido, ele é arrematado num leilão da Receita Federal, tem que recolher o IPI. Tá? Então, a gente discutiu na aula passada, eu lembro que a gente falou sobre isso, né? A minha visão é que só deveria incidir sobre o inciso 2, o 1 e o 3 não foram recepcionados, na minha visão, pela Constituição vigente, mas enfim, é só a minha opinião, né? O STF é quem dá a última palavra. O STF disse que está certo isso, inclusive afastando a dúvida que havia sobre importações feitas por pessoa física, que definitivamente não vai colocar a mercadoria na economia para ser revendida. Então, a gente tem aqui 3 fatos geradores e em cada um desses momentos considera-se ocorrido o imposto. Por que ele é importante? Por que é importante aqui a gente examinar isso, gente? Estudar isso aqui? Por uma razão. O IPI é exceção da legalidade. E a gente tem lá no artigo 153, 153, parágrafo. Cadê o bicho? Troca de computador, eu já não sei onde é que está a minhoca. Professor, Diga. só para ficar claro, esse desembaraço aduaneiro é tipo assim, ó, tu foi parado lá na alfândega, é quando o fiscal lá diz, tá tudo ok, e aí tu tem que pagar naquele momento? Voltei a não ouvir vocês, tá? É só porque estava a moça aqui eu consegui ouvir. Agora eu E voltou a agora? ficar ruim. Tá, pode falar. Pergunta aí que eu vou me concentrar. Eu te perguntei sobre o desembaraço aduaneiro. Seria tipo assim, tu foi parado na alfândega, aí o fiscal diz, como é que é? E esse desembaraço, então, me explica aí. Boa pergunta, Vitor Hugo. O desembaraço aduaneiro é a passagem do território internacional para o território nacional, tá? E que não necessariamente pode acontecer nesse exemplo que tu deu, tá? Pode até acontecer, mas não necessariamente é assim. Na verdade, na grande maioria dos casos,
ele é a passagem da zona de aduana, da fiscalização, para a possibilidade de botar dentro de um caminhão, por exemplo. Então, chegou no porto, tem a zona ali, a alfandegária, que tem a fiscalização, as mercadorias ficam ali, e conforme a Receita Federal vai inspecionando e vai autorizando, as mercadorias passam e saem daquela zona alfandegada. Isso é o desembaraço, a liberação da mercadoria. Que num aeroporto, por exemplo, assim, pensando, é difícil, eu não sei se alguém já viu isso, já experimentou, está dentro de um porto, vendo isso acontecer, num porto seco, no armazém geral, que é lá onde acontecem esses fenômenos, mas talvez o que tu estava tentando ilustrar é uma pessoa chegando no aeroporto. Isso, perfeito, Vitor. A tua explicação está ótima. É a conferência da mercadoria e a liberação para passar e poder circular dentro do território nacional, certo? Tecnicamente, à luz do direito internacional, aquela mercadoria já está no Brasil. Ela está em solo brasileiro, está ali no porto. Só que para efeitos fiscais, ela ainda está numa zona internacional. É como se não estivesse no Brasil. Quando passar dessa zona, quando passar daquele recinto, daquele espaço ali, e sair para a rua, é o desembaraço. Ou seja, a mercadoria foi conferida e liberada nas palavras do Vitor Hugo, que está aqui no chat, que foi bem feliz ali na explicação que ele deu. Tá ótimo, tá? Dando sequência aqui, por que entender o momento da ocorrência do fato gerador ele é importante aqui? Porque esse imposto ele é exceção da legalidade. Eu botei ali o dispositivo, ou seja, o presidente da República pode editar um decreto alterando as alíquotas, e esse decreto vale a partir de quando? Muita atenção aqui, depois de 90 dias. Essa é a diferença do IPI para os outros, porque o IPI ele não precisa esperar o ano seguinte, mas ele tem que respeitar a noventena, ou a chamada anterioridade nonagesimal. Então, ele não respeita a anterioridade de exercício, mas ele respeita 90 dias. Então, tem que esperar 90 dias. Para lembrar aqui, eu sempre digo para os meus alunos do Tributário 1, quando a gente estuda essas duas anterioridades, né? Para lembrar do IPI, tentem lembrar lá das propagandas de automóveis. A concessionária avisa: aproveite os últimos dias com o IPI reduzido. Por que a concessionária está anunciando que é para aproveitar os últimos dias? Porque o decreto já foi editado, aumentando o IPI, só que está nos 90 dias para passar a valer a alíquota nova. Então, as pessoas conseguem se organizar e fazer ou deixar de fazer negócios em razão da nova tributação, certo? Então, o IPI respeita os 90 dias, mas não há necessidade de observar o ano seguinte. A presidenta Dilma, eu peguei no pé dela hoje, né? Presidenta Dilma editou decreto aumentando IPI de carro importado para valer no dia seguinte. Estava a presidenta Olha, se não respeitou os 90, para mim não. Ela editou um decreto aumentando o IPI importado para valer no dia seguinte à publicação do... Publicado o decreto, no dia seguinte ela já queria cobrar. Ora, é flagrantemente inconstitucional, né?
tendo em vista o que a gente acabou de ver. Eu tentei, mas não consegui pegar nenhum mandado de segurança para defender importadores de carro aqui, infelizmente. Imagina a barbada que seria fazer esse mandado de segurança. Ele precisava ter uma ou duas folhas. É só transcrever o artigo 150 e pedir para que fosse reconhecida a inconstitucionalidade do decreto. Então, isso aconteceu, né? Então, eu estou contando esse caso aqui, trazendo essa ilustração, óbvio, para folgar na Dilma, né? Não posso perder a minha chance, mas também para ilustrar para vocês aqui que erros, equívocos acontecem, gente. E a gente pode pensar, poxa, mas será que ninguém avisou? Será que acontece? Acontece, por mais que vocês possam imaginar que é improvável isso acontecer, equívocos acontecem, tá? E é mais comum do que a gente imagina. Agora, eu vou mostrar para vocês, então a gente falou sobre o aspecto temporal, vou falar agora do aspecto espacial. Então, esse imposto aqui, ele tem como aspecto espacial todo o território nacional, salvo, exceto, regimes aduaneiros especiais. Então, a gente vem falando dos regimes aduaneiros especiais desde a aula do imposto de importação. Eu venho explicando para vocês que ali naqueles lugares, com aquelas conformações que o regulamento aduaneiro confere, ali é considerado um território estrangeiro para efeito fiscal e, portanto, ali não incide. Fora isso, todos os demais rincões aí do Brasil devem recolher o IPI. O Rafael falou uma frase ótima: é raro, mas acontece seguido. É isso aí. É raro, mas acontece seguido. E por isso que tem bastante trabalho para quem gosta do tributário. Para quem vai trabalhar, quem vai atuar com tributário, não vai faltar problema, gente. Não vai faltar, acreditem. Tá para ser produzido agora, gente, século 21, 2021, o governo está fazendo modificações na legislação tributária que vão gerar enormes discussões no futuro para os advogados. Então, isso é um exemplo de erros que acontecem com frequência e que geram demandas para os profissionais. Falando aqui não como advogado, falando como professor, isso é lamentável, né? Não deveria ser assim, mas enfim, enquanto o governo erra, eu acabo tendo bastante trabalho. Vocês não vai lhes faltar trabalho quem quiser atuar com tributário. Agora aqui, gente, eu pego o aspecto, fazer o cálculo, né? Primeiro, quantitativo. Então, como é que se calcula o IPI? Vamos lá. Vou pegar aqui. Cadê? O CTN. Vamos jogar aqui. Então, aqui a gente tem o cálculo do IPI. A gente fez o cálculo ali, simulou várias vezes, porque uma coisa é o que vai na nota fiscal, né, que é exatamente isso que está no artigo 47. Esse é o destaque da nota fiscal, tá? Outra coisa é aquilo que resulta da apuração de crédito e débito. Então, para tentar deixar claro aqui, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Então, o que o artigo 47 nos ensina ali? Base de cálculo,
vezes a alíquota. E lá no nosso exemplo, era a base de cálculo. A base de cálculo era o preço da saída do produto, então era R$100, né, no nosso exemplo, vezes 10%. Então o IPI que eu tenho que pagar é R$10, ok? Então é isso que vai destacado na nota fiscal. Nota fiscal. Mas o que o contribuinte, no caso a fábrica, né, vai pagar efetivamente? Ele vai pagar efetivamente é a diferença dos créditos menos débitos vai gerar o saldo a pagar na nossa DCF. Então é isso aqui que vai ser declarado para a Receita e é isso aqui que vai ser efetivamente o imposto pago por esse contribuinte, tá? Não é o valor da nota fiscal. A nota fiscal é um documento acessório, é obrigatório, nenhum produto pode sair da fábrica sem nota fiscal, e se sair, aqui já tem uma infração à legislação tributária, pelo simples fato de não ter nota. Eu posso ter pago bem bonitinho essa DCTF, não tem nenhum erro no cálculo, mas se eu tirei a mercadoria da fábrica sem nota fiscal, aqui eu tenho uma multa, só pelo simples fato de não ter emitido essa nota fiscal, tá? Então, espero que isso tenha deixado claro para vocês o que é o cálculo da nota fiscal e o que é o saldo realmente pago pelo contribuinte. E daí a complexidade... Opa, pode falar. O que é DCFT? Hã? O que é essa sigla ali, DC? DCTF? O que é isso? Documento de créditos e débitos tributários federais. É o lançamento dos tributos federais. O documento que é feito pelo contribuinte se chama DCTF. Eu tenho um programinha lá que vai gerar DCTF. Hoje é tudo feito pelo SPED, tem um módulo dentro do SPED que é para fazer essa apuração, mas basicamente é o documento que comprova o lançamento do IPI, tá? É a DCTF. Voltando para cá, então a gente viu o aspecto espacial, quantitativo, e agora a gente vai para o último elemento, que é o aspecto pessoal. Ou seja, quem é que tem que pagar o IPI? E aqui eu trago o artigo 51, CPN, coloco aqui para vocês. Então, a gente tem como contribuinte aquela figura clássica, né? Afinal de contas, foi para isso que ele foi criado, para tributar a indústria, industrial. Mas aqui tem um importador, que eu chamei a atenção. O comerciante de produtos sujeito ao imposto que os fornece contribuintes definidos no inciso anterior. O comerciante também, para efeito de apertar o cerco, e o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, tá? Então, aqui a gente tem a definição de quem é o contribuinte, mas, via de regra, o foco aqui é a indústria, né? A indústria, quem industrializa, é quem vai ter que fazer o recolhimento do IPI. Tá claro até aqui, minha gente? Tudo certo?
Bom, Tudo certo. Então, Professor, diga. qual seria o caso da arrematação de um produto abandonado? Boa, boa pergunta. É comum, gente, se vocês forem ver, especialmente na fronteira, tá? Eu estou gravando agora essa aula, né? Não posso contar nada de que não seja lícito, né? Mas vejam só, tenho certeza que vocês já viram aquelas balsas que atravessam de um lado para o outro da fronteira, trazendo produtos contrabandeados do exterior, que não pagam imposto algum. Essa é uma imagem que tenho certeza que vocês já viram. Se a gente botar aqui no Google, vamos ver aqui, contrabando. Vamos ver se vai aparecer aqui um contrabando. Olha aqui esses carinha aqui. Deixa eu ver se tem uma imagem para ilustrar melhor. Tá aqui, ó, isso aqui. Olha que imagem. Abandonado. Isso aqui foi a pergunta, eu acho que foi o Thiago que fez, agora não identifiquei quem tinha feito a pergunta. Ele falou assim, tá, mas que situação é essa do produto abandonado? Então imagina que os nossos amigos estão atravessando ali a fronteira, olha a engenhoca que o cara fez. O cara pegou dois pneus, duas câmaras, né, de caminhão, imagino, botou um monte de mercadoria e está atravessando o rio. E ele deve fazer isso sistematicamente, até que um dia ele vê uma lanchinha da polícia ou da Receita Federal fiscalizando ali a travessia, e nesta hora o cara ele ganha do Michael Phelps na natação, ele pula desse barco e sai nadando mais rápido do que qualquer coisa que vocês já viram na vida. O cara mergulha embaixo do rio e adquire uma capacidade de apneia submarina que você não tem ideia. Ou seja, esses caras sumiram. Não, a polícia não consegue pegar eles sumiram. O que isso daqui vai ser? Uma mercadoria abandonada. Não tem dono, não tem quem atribuir ali a responsabilidade pelo pagamento do tributo. A polícia apreende essa mercadoria. Se ela não for falsificada, né, se não for um produto ilícito, ela é apreendida e levada a leilão, e aí a gente tem aqui o arrematante do produto que foi abandonado. Eu tinha dito que era o Thiago, mas foi o Juan, tá? Ok. Professor, Diga. então seria se restringe aos produtos de origem ilícita, digamos assim. Não. Inciso. Produtos lícitos, sim. Porque se for ilícito, a Receita Federal não pode vender, né? Imagina, o cara apreendeu 1 tonelada de maconha, aí vai levar a leilão para a Receita Federal e tributar a maconha? Não, né? Tem que incinerar. Sei que alguns aqui vão ficar tristes, escorrer uma lágrima aqui dessa incineração, mas é um produto ilícito e, portanto, ele não pode ser vendido. Ele vai ser eliminado, vai ser incinerado, tá? Então, sim, Juan, pressupõe-se aqui que seja produto lícito. Se for ilícito, não há o que tributar, né? Não haverá incidência da tributação. Tá certo aqui, gente? Então, com isso a gente terminou aqui o IPI e ainda tem alguns minutinhos antes de terminar a aula de hoje, e eu vou aproveitar aqui para trabalhar com vocês um outro imposto que vamos pegar aqui, salvar.
E vamos fazer agora. Salvar como. Esse aqui vai ser o IOF. Vamos lá falar sobre o IOF. O meu professor chamava ele de IOF. O IOF está no inciso 5º. Não estou errado. Vamos ver aqui, inciso 5º. Está aqui ele. Inciso 5º. Professor, não era o ITR? Que seria o próximo? Seria o ITR, mas é que como vai mudar muito e não vai dar para a gente engatar a lógica aqui nesse, eu pulei de propósito, tá? Mas fica tranquilo que vai encaixar tudo certinho já. Pulei... Não, até nem tá errado. O ITR é o 6º. A gente está até na ordem. A gente não estudou imposto de renda, mas a tributação da renda é bem diferente. Não tem nada a ver com o que a gente viu até agora, então eu estou pulando propositadamente, tá? Certo. E vai precisar de uma aula inteira para explicar o imposto de renda, então é melhor a gente dar sequência aqui no IOF. O IOF, inciso 5º, a gente vai ter regulamento do IOF, que do IOF, decreto 10.414, decreto 414, não, 6.306, está louco, botei o número errado, 6.306, né? E essas duas leis aqui complementam a legislação que eu quero passar aqui para vocês. Essa aqui é a legislação do IOF, tá? E aí, quando a gente pega o aspecto material, o que a gente tem que atentar? É aquilo que está aqui na Constituição. Então, eu estou falando aqui do artigo 153, inciso 5º. Ok? É para compartilhar a tela ou não está compartilhando a tela? Ah, desculpa. Era para compartilhar, sim. Ainda bem que o Thiago está atento aí e me ajudou. Vamos lá. Então, assim, ó, o que eu botei aqui? IOF, artigo da Constituição, as leis esparsas que tratam dele e o regulamento do IOF, que é o decreto que estabelece as alíquotas, tá? Como ele é um dos últimos impostos, ou melhor, corrigindo, é o último imposto que a gente vai ter como exceção e que o presidente da República pode alterar as alíquotas por meio de decreto. E aí a gente vai ver as alíquotas das mais variadas operações neste decreto, no decreto 6.306, que regulamenta o IOF, tá? E aí no aspecto material, eu ilustrei aqui, é o texto da Constituição, e eu vou pegar agora e mostrar para vocês cada uma dessas operações a gente tem aqui como é que é o nome da operação de crédito, meus amigos? Agora, como é que eu dou o nome para essa operação
direito civil. Quando eu vou fazer uma operação de crédito, como é que se chama? Atenção, atenção, pessoal. Muito bom, Thiago. Valeu, valeu. Contrato de mútuo. Então, olha lá. O que eu tenho no contrato de mútuo? Eu tenho um mutuante, tenho um mutuário, alguém que tem dinheiro, que empresta para alguém que não tem. Esse sujeito que não tem o dinheiro, ele vai pedir emprestado e pelo empréstimo, nesse contrato, ele vai pagar uma remuneração, né? Afinal de contas, não existe nenhuma instituição de crédito filantrópica que eu conheça. Então, quem tem dinheiro e empresta, é óbvio que vai emprestar mediante uma remuneração. E a essa remuneração nós damos o nome de juros, né? Encargos da operação. E aí, sobre esse contrato aqui, nessa operação de crédito, a gente vai ter a incidência do IOF. Num contrato de câmbio, o que eu vou ter, né? Eu tenho uma instituição regulada pelo sistema financeiro, né? Vamos chamar aqui casa de câmbio. Uma pessoa física ou jurídica que vai trocar a moeda. Então, basicamente, o que tem nessa operação aqui? Qual é a essência dessa operação? Eu tenho alguém que está autorizado pelo Banco Central a intermediar essa troca, tem que ter autorização. Se vocês conhecerem quem faz isso sem autorização, eu chamo isso de criminoso, é ilegal, é ilícito. Não pode comprar e vender moedas sem autorização do Banco Central. Então, um doleiro, entendam, é uma atividade ilícita. Então, a instituição tem que estar autorizada a trocar. E aí vai lá uma pessoa física, eu vou viajar, ou uma pessoa jurídica precisa fazer uma importação, ele tem que fazer um contrato de câmbio para poder pagar lá o fornecedor da importação e sobre esta operação incidirá o IOF, tá bem? Seja na operação em que estou comprando a moeda estrangeira ou estou vendendo a moeda estrangeira, pouco importa, haverá a incidência do IOF. No contrato de seguro, então, eu tenho uma instituição também autorizada pela SUSEP, aqui era o Bacen, né? Autorizada pela SUSEP a atuar enquanto seguradora, e do outro lado eu tenho uma pessoa física ou jurídica que decide se proteger em relação a um evento aleatório, a um risco que não se sabe se vai ocorrer ou não, mas a pessoa quer se proteger e para isso contrata um seguro, ok? Sobre este contrato, em que se assegura, se garante um prêmio pela proteção desse risco, há a incidência do IOF nesta operação aqui, ok? E aí, por fim, a negociação de títulos ou valores mobiliários. Então, de novo, eu tenho uma instituição autorizada a funcionar pela CVM, né, Comissão de Valores Mobiliários, e eu tenho uma pessoa física ou pessoa jurídica que quer comprar ou vender esse título, e aí vai ser intermediado por essa instituição. Em todas as transações em que houver essa negociação desses títulos, haverá a tributação do IOF, tá? Então, vejam, tem 1, 2, 3, 4. Para quem eventualmente saiu da aula, não está mais assistindo a aula de hoje, vamos ver aqui quantos guerreiros ainda permanecem. No início da aula eram 41 guerreiros. Estava impressionado com a presença de todos e agora nós temos só 29. Então, esses que saíram,
provavelmente podem cair na pegadinha que eu estou explicando aqui. Qual é a pegadinha? O aspecto material do IOF está aqui, ó, inciso 5º da Constituição, são essas 4 operações. Mas, vejam só que sacanagem, gente. Lá no artigo 5º, no parágrafo 5º, tem mais uma operação. Então, que operação é essa? Operação do ouro. Mas entendam aqui o ouro definido como ativo financeiro ou instrumento cambial. Tá? Então é importante entender que somente neste caso, ele será tributado pelo IOF. Tá? Então, vamos ver se eu tenho aqui nos meus desenhinhos, ouro. Ah, tá aqui, ó. Isso aqui é o ouro ativo financeiro. Olha aqui que legal. Esse é o ouro ativo financeiro. Vamos ver se eu boto aqui. Cor de ouro. Olha aí. Isso aqui é o ouro. Então, em barras, lingotes de ouro, quando ele for definido como ativo financeiro, ele vai ser tributado apenas na operação da origem. É uma única operação e não mais sucessivamente. Toda vez que comprar ou vender ouro, vai pagar. Não, é só na origem, tá? Aí ele virou ativo financeiro, tributou. Tá, mas em que outra situação a gente tem o ouro? Eu tenho ativo financeiro e tenho o ouro. Onde é que está? Tem aqui o diferente. Instrumento cambial. O ouro metal, tá? Tendo aqui diferente. Professor, instrumento cambial é a mesma coisa? Oi? Pode repetir? O ativo financeiro ou instrumento cambial é a mesma coisa? Basicamente, sim. O que significa ativo financeiro? Vamos lá, vamos entender. Vou explicar rapidamente aqui a dúvida do Vitor Hugo, que pode ser também a dúvida de vocês, tá? Vamos ver se eu tenho aqui uma imagem. O astro. Olha aqui que beleza. É isso aqui, ó. Isso aqui que eu... Quem é que tem isso aí dentro do cofre em casa? Não tenho nem nota de R$2, professor. Não tem? Ó, isso aqui é o ouro ativo financeiro. Olha que coisa linda. Então assim, ó. O Vitor Hugo, amigos, durante muito tempo, a riqueza de um país, a riqueza de uma empresa, de um grupo de pessoas era medida pela quantidade de moeda que uma pessoa, de metal que a pessoa detinha. Então, ativo financeiro é a origem da negociação do ouro e a forma de mensurar a riqueza de um país ou até mesmo de uma pessoa, tá? Então, esse parâmetro de ouro ativo financeiro, ouro lastro dos países, ele foi paulatinamente sendo deixado de lado até que, com o acordo de Bretton Woods, ele vem a ser substituído por qual outro parâmetro? O que dá lugar ao ouro, minha gente? Dólar? O Aqui, ó. É isso aqui.
Vamos botar aqui. Então, o lastro passa a ser o dólar. Então, a gente passa a mensurar o quanto o Brasil, os Estados Unidos e qualquer outro país tem reservas de dólar, certo? Qual é o problema dessa transição? Quando a gente troca o ouro pelo dólar, essa transição ela tem qual efeito? O ouro é finito. A gente tem uma quantidade finita de ouro no mundo, na natureza. Ainda não foi toda explorada, mas ela é finita. O dólar é infinito. E aí, minha gente, a gente viu a maior expansão monetária ocorrer, e os Estados Unidos, em boa parte, se financiou com a impressão da moeda. E isso tem acontecido nos últimos anos, isso tem impactado nos últimos anos, e aí vocês vão entender o porquê. Vamos pegar aqui, vejam só o que acontece, cotação do ouro. Cotação do ouro, olha só o que aconteceu nos últimos anos. Estão vendo o valor do ouro subir? Peguei aqui um gráfico aleatório qualquer. Se vocês pegarem Bitcoin, pegar uma moeda qualquer, cotação. Olha aqui, máximo. Olha aqui o gráfico da criptomoeda. Então, assim, por que isso está acontecendo agora com o ouro? Por que isso está acontecendo com as criptomoedas? Porque o mundo está percebendo que isso aqui vai explodir. Esse padrão, essa reserva cambial aqui vai explodir. E aí, volta a explicação, dei uma volta toda para falar. O ouro é ativo financeiro quando ele é reserva, ele mensura o quanto de riqueza o Brasil tem guardado, certo? Mas ele também pode ser utilizado como instrumento cambial para apreciar a moeda ou depreciar a moeda, a depender da estratégia utilizada pelo Banco Central. Então, eu posso vender ouro, comprar ouro para fazer o real se valorizar. Então, é óbvio que a utilização mais recente, pelo que eu expliquei para vocês, é feita com o dólar. Então, o Banco Central, quando quer mexer com o câmbio, ele quer mudar o câmbio, ele negocia dólar, não ouro. Então, hoje, a gente vai ver ele muito mais como ativo financeiro do que como instrumento cambial. Mas ele desempenha ambas as funções. Não sei se eu consegui deixar claro. Sim. Com a explicação, eu dei uma volta, mas eu acho que acabou ficando claro. Quando vocês começou a mais nova temporada da Casa de Papel, não sei se vocês acompanharam já, se viram, não me contem, porque eu não vi ainda, eu quero não me deem spoiler. Mas para quem não viu, na primeira temporada, o professor, ele explica isso que eu acabei de falar, talvez um pouco mais técnico e chato, mas ele explica para a inspetora por quem ele se apaixona, ele explica de uma forma romântica. No momento, nessa cena, quem não viu, azar, porque eu vou contar, ele está tentando convencer ela de que o que eles estão fazendo, ela estava tentando prender ele, e daí ele explica para ela que o que eles estão fazendo não é nada tão perverso ou moralmente reprovável.
e ele dá explicação para ela do que é a injeção de liquidez que os bancos centrais fazem no mercado. Durante a pandemia, Banco Central Europeu e Banco Central, o Fed, o Federal Reserve dos Estados Unidos, fez exatamente isso, injeção de liquidez a 1000 na economia norte-americana, que, por ter a reputação que tem a economia norte-americana, não gerou nenhuma corrida desenfreada, mas vejam o movimento dos outros ativos financeiros, como as pessoas estão fugindo daquele que naturalmente é o mais seguro, o mais sólido, que é o dólar, para ir para outros, porque já sabem que esse negócio não vale tanto assim. Há uma grande bolha, sem dúvida, tanto na comunidade europeia quanto nos Estados Unidos. Mas, enfim, dei uma volta enorme para responder a dúvida do Vitor Hugo, e agora eu termino aqui dizendo que, ao lado dessas 4 operações, a gente tem aqui o ouro enquanto ativo financeiro ou instrumento cambial. Basicamente a mesma pedra, a mesma lingote, que ou ele é usado para reserva ou ele é negociado para interferir, influenciar no câmbio. Tá? Então, essas são as 4 operações do IOF. Tá? E aí, minha gente, eu vou pegar aqui, o IOF não tem normas constitucionais específicas, que a gente deleta. Vamos para o aspecto temporal. Então, eu tenho mútuo, operação câmbio, operação de seguro, operação valores imobiliários, operação ouro. Então, para cada uma dessas operações tem um momento da ocorrência do fato gerador. O que é importante aqui a gente examinar, até mesmo para entender. Então, ele é exceção da legalidade, artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, e é exceção à anterioridade. É a última vez que a gente vai falar isso este semestre, tá? Porque todos os outros tributos que a gente vai estudar não tem exceção. Esse é o último deles, tá? Então, a alteração do IOF por decreto do presidente da República passa a valer quando? No exato momento que é publicado o decreto, tá? Então, quando é que ocorre a incidência do IOF mútuo? Na contratação do mútuo. Quando é que ocorre o IOF no câmbio? Na compra ou na venda da moeda estrangeira. Quando é que ocorre o fato gerador do seguro? Na contratação do seguro. Nos títulos e valores imobiliários, vocês estudaram lá na disciplina de títulos de crédito, né? Em cada etapa que tem ali, os títulos têm a cessão, o resgate, o saque, o endosso, enfim, igual a negociação. Se vocês ficarem com essa negociação, se vocês ficarem só com essa palavrinha aqui, toda vez que ele for negociado, eu tenho aqui a incidência do IOF. O ouro só ocorre na extração, na origem,
Como diz o texto da Constituição que a gente acabou de examinar, e só ocorre uma única vez. Esse é o aspecto temporal. Aspecto espacial. Em todo o território nacional, né, e aqui não tem exceção. Então, em qualquer parte do Brasil onde ocorrer qualquer parte do Brasil vou trazer aqui uma polêmica. O IOF câmbio, ele incide nas operações de cartão de crédito quando eu tenho compras no exterior, tá? Então, assim, regra geral, qualquer parte do Brasil, aonde eu fizer mútuo, câmbio, seguro, negociar títulos e valores imobiliários ou ouro, tem que pagar IOF. Falei para vocês que o aspecto espacial é o território nacional. E o cartão de crédito? Eu comprei com o cartão de crédito, mas eu comprei no exterior, certo? A loja está sediada no exterior. Eu botei lá meu cartão e, portanto, eu realizei uma compra com alguém que não está no Brasil. Devo pagar o IOF? Ah, boa. Eu vi agora a pergunta do Vitor Hugo. Sim. Sim, Vitor Hugo. Tem que respeitar a exceção, tá? Quando inclui o de decretos e vale a partir da publicação, vale a partir da publicação. Tá? Ele é exceção aos 90 dias. Não precisa esperar 90 dias no caso do IOF. Tá? De todos os impostos da União, o único que tem que esperar 90 dias é o IPI. Tá? Vamos lá. Perguntei para vocês, comprei no exterior. Imaginem algo que sequer vai entrar no Brasil. Por exemplo, comprei um streaming, que é um site lá de música, sei lá o quê, que nem tem sede no Brasil. Não entrou nada no Brasil. Eu escuto lá tá na nuvem esse produto, e aí de vez em quando esse produto que está na nuvem ele vem parar, ele está no meu computador, mas enfim, não baixou. Não. Eu tenho que pagar IOF nessa operação, que a rigor não entrou no território nacional? Eu acho que sim, professor. Sim, por quê? Porque a operação de crédito ocorre no Brasil. Perfeito, perfeito, Juan. Acertou em cheio. Então, o que é importante entender? A operação de compra do streaming, seja lá o que for. Eu tenho um amigo que esse é um velhinho muito engraçado. Ele um dia descobriu que existiam empresas de low cost na Europa que vendiam passagem de avião por até €1. E aí a gente estava lá brincando, ele, não, peraí, não acredito, é verdade, é verdade. Não, tá aqui, ó, tá aqui o site. E aí ele, compra para mim. E aí eu, tá, mas por que tu vai comprar? Compra, eu quero ver se é verdade isso. Eu comprei por €1 e dei para ele a passagem, tá, agora me paga €1. Ele assim, tá, não, tá aqui o dinheiro. Tá, mas por que tu queria isso? Não, só para ver se era verdade. Então, assim, eu vejo esse exemplo desse maluco. Ele comprou uma passagem de uma companhia aérea que ele nunca vai usar por €1 e nunca saiu do Brasil. Então, em tese, assim, não teve o câmbio. O dinheiro dele saiu da conta dele para o banco do cartão de crédito. Mas é importante isso que o Juan falou, eu fiz uma operação dentro do Brasil e a administradora do meu cartão de crédito mandou esse dinheiro lá para a companhia aérea e pagou o valor da venda. Então, o câmbio ocorreu a transação, o pagamento foi feito. A gente não sabe como é que isso acontece, a gente não acompanha isso, mas foi feito. Então, por isso acontece a incidência. Agora,
vamos fazer o seguinte, um segundo exemplo. Fazer câmbio no exterior. Tem que pagar IOF. Exemplo, peguei reais, botei na carteira, peguei um avião, fui para o exterior, com reais. Cheguei no país do destino, fui lá numa casa de câmbio, pode ser o aeroporto, pode ser aonde quer que seja, mas eu estou lá no outro continente e troquei os meus reais pela moeda local. É uma operação de câmbio, não há dúvida. Troquei reais por moeda estrangeira. Eu tenho que pagar IOF? Não, Não, por quê? porque foi realizado no exterior. Perfeito, perfeito. Então aqui ficou claro para vocês. Espero que tenha todo mundo entendido para ver o que significa o efeito da territorialidade. Na aula da semana que vem, eu vou explicar para vocês o imposto de renda. A gente vai voltar uma casa, a gente vai falar sobre o imposto de renda, e aí eu vou mostrar para vocês que ali muda um pouquinho essa noção de territorialidade, tá? Mas por enquanto, o que o Vitor Hugo explicou está corretíssimo, não tem nada de errado, nem o que tirar, nem o que botar. Fiz uma operação no exterior, não tem nada a ver com o Brasil, ali ocorre um fato gerador que não é alcançado pela lei brasileira, tá bem? Então, isso aqui é importante. Não, faltou um monte de coisa, Vitor. Calma aí, eu não terminei a aula. O Vitor Hugo falou que faltou o aspecto pessoal. Então, eu falei o aspecto espacial, falei o aspecto temporal. Agora vamos falar sobre o aspecto quantitativo, que é como é que se calcula o IOF, tá? Então, vamos lá. O aspecto quantitativo. A sua tela saiu. Ah, tá. Deixa eu voltar para cá para compartilhar com vocês aqui e vocês acompanharem. Então, falamos do temporal, agora quantitativo. Tá? E aí, qual é a fórmula mágica? Base de cálculo vezes alíquota. Isso aqui é a fórmula mágica que a gente vai usar para todos. E aí, o que a gente precisa fazer aqui no IOF? Então, qual é a base de cálculo na operação de mútuo? É o valor tomado de empréstimo mais todos os encargos bancários. Então, juros, taxinha daquilo, taxinha disso, não sei o quê. O banco adora botar um monte de cobrança dentro da operação, né? Então, eu entendo, essa é a base de cálculo. Qual é a base de cálculo na operação de câmbio? O valor em reais. Então, não interessa qual é a moeda que eu estou transacionando. É o valor em reais e, obviamente, né, a casa de câmbio não é uma instituição filantrópica, ela visa o lucro, ela vai ter a sua comissão. Então, é valores em reais mais a comissão. Por isso que vocês vão ver, por exemplo, a cotação do dólar oficial. Você bota lá, Banco Central, quanto é que está o dólar hoje? Aquele valor você não consegue pagar em lugar nenhum no Brasil. Por quê? Porque a instituição de câmbio, a casa de câmbio, ela tem que botar uma comissão para intermediar a transação, né? Então, por isso que a gente não verifica o dólar turismo, esse que é praticado lá na prática, né? A operação de seguro, qual é a base de cálculo? É o prêmio cobrado pela seguradora. A operação de títulos e valores imobiliários é o valor da negociação. Então, o título ele tem um valor de face, é aquele que está lá no documento, quanto que ele vale. Só que ele pode ser negociado com ágio ou com deságio, pouco importa. O que vai servir de base de cálculo é o valor da transação, quanto que ele está sendo negociado. Na origem, a base de cálculo é o valor
do grama, né, do ouro. E aqui, deleta, não tem nada a ver. Tá, e as alíquotas? Onde é que eu descubro as alíquotas? No regulamento do IOF. O regulamento do IOF. E aí eu vou pegar aqui só para ilustrar. Cadê? O regulamento do IOF está aqui. Então ele é gigante, tá? Mas só para ilustrar. Professor, Oi. eu não fiz empresarial 2. O que é o ágil e o deságil? Você falou. Ah, tá. Bom, eu pressupus que todo mundo tinha feito já títulos de crédito, né? Bom, deixa eu só terminar aqui, Thiago, que eu volto e explico, que talvez, para quem não fez empresarial, não tenha boiado aqui quando eu falei, eu pressupus que vocês sabiam, mas eu explico para vocês, dou um empresarial 2 em 2 minutos. Tá? Vou fazer um resumão do empresarial 2, mas já volto, tá? Só para encerrar aqui, no regulamento, vocês vão ver aqui, base de cálculo e alíquota. Então, operação de empréstimo. Então, mutuário, pessoa jurídica, 0,041. Pessoa física, 0,0082. Aqui, ó, essa aqui é bala. Essa aqui é a operação de, se eu não me engano, isso aqui é o cheque especial. 0,041 ao dia. Ao dia. Cada dia que está no cheque especial tem que pagar isso aqui de IOF. Tá? Por isso que o IOF mata qualquer um. E aqui vem várias alíquotas a depender de cada operação de crédito. Tá? Aí vamos lá. Tem alíquota zero para algumas operações de crédito. Isenções. Incidência sobre o câmbio. Aí a gente vai lá para o câmbio, tem a alíquota máxima do IOF é 25%, está aqui. Mas aí eu tenho alíquotas no câmbio, 38 centésimos nas operações de receitas de exportação, por exemplo. Então, para cada operaçãozinha, eu não vou examinar cada uma delas, para cada uma delas vocês vão ver aqui que tem alíquotas diferenciadas. Por isso que remeti vocês aqui para o regulamento do IOF, para vocês consultarem lá e ficarem atentos às alíquotas de cada operação. E aí, para finalizar, então, o último item, que é o aspecto... Diga. O VM ali é valor mobiliário? Desculpa, qual foi a pergunta? O VM ali que tu botou a legenda é valor mobiliário? Valor mobiliário, isso. Perfeito. Títulos e valores mobiliários, tá? Para quem não entendeu, eu já vou explicar, mas só para encerrar aqui o último item, que é o aspecto pessoal. Então, quem é que tem que pagar? Quem é o contribuinte? No mútuo, então, aspecto pessoal, contribuinte. No mútuo, é a pessoa física ou pessoa jurídica que foi na instituição bancária e contraiu o empréstimo, pegou dinheiro emprestado. Na operação de câmbio, é o segurado. Na operação de câmbio, é a pessoa física ou pessoa jurídica que fez o câmbio, tá? Trocou a moeda brasileira pela estrangeira. Na operação de seguro, segurado. Na operação de cessão, resgate, endosso, é o comprador. Quem está comprando o título, tá? E no ouro é quem está fazendo a extração, tá? Agora, nunca vocês vão recolher IOF, em que pese muitos aqui já possam ter pago IOF, por exemplo, no cheque especial.
Eu acho que todo mundo já teve esse infortúnio de ter que pagar juros no cheque especial para o banco, né? Não tem coisa mais chata do que quando isso acontece. Então, todo mundo já deve ter pago cheque especial, os juros do cheque especial, e todo mundo viu descontado lá o IOF na sua conta corrente. Só que agora eu vou falar do aspecto pessoal, não do contribuinte, mas quem é o responsável. Ou seja, quem é que efetua o recolhimento? Instituição financeira. Quem é que efetua o recolhimento na casa de câmbio? Uma instituição financeira autorizada a funcionar como uma casa de câmbio. Seguradora. E aqui de novo, instituição financeira, e aqui de novo, instituição financeira. Em suma, o IOF é um imposto que é dificilmente sonegado, porque quem tem a responsabilidade de apurar, calcular, recolher é a instituição financeira, que é fortemente regulada pelas autoridades do sistema financeiro nacional, certo? Então, aqui está um ponto. Ele é difícil de sonegar, porque não sou eu que escolho se vou pagar ou não, é o banco que recolhe, retém e faz esse repasse para as instituições. Mas, eu posso dizer, e eu volto para o início da aula, né, que está certo o nome, isso é um imposto sobre operação financeira. Não. Por que não? Porque não são todas as operações do sistema financeiro, são só essas que a Constituição autorizou a tributar. Portanto, que eu gostaria que ficasse na aula de hoje, que o nome certo seria Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro, Títulos, Valores Mobiliários e o Ouro. Esse é o nome certo do imposto, tá? Agora, não sei se alguém sabe falar russo aqui. Alguém sabe falar essas línguas aí eslavas, que são cheias de consoantes, não tem vogal. Óbvio que a gente não vai saber falar isso aqui, né? O popular é IOF e acabou, todo mundo fala IOF. Mas o que eu queria fixar para vocês é que não são todas as operações do sistema financeiro que sofre a incidência do IOF. Só para ilustrar um caso, resgate da caderneta de poupança. Deixei meu dinheiro lá na caderneta de poupança e vou tirar hoje do banco. Quero tirar do banco. Tenho que pagar IOF? Respondam aí. Não. Pode repetir a pergunta? Depositei o dinheiro na caderneta de poupança, guardei lá na caderneta, deixei guardado, e eu vou sacar agora, vou resgatar o dinheiro de lá. Tem que pagar IOF nessa operação? Não, acho que poupança Se eu não não. estou enganado, a poupança não é tributada. Por que? Tá, vocês responderam que não, e está certa a resposta, mas por que não? Olha, professor, não sei se é a mais adequada, mas me parece que seria uma operação consigo mesmo. Uma operação? Consigo mesmo, não faria sentido. Esse dinheiro já era teu. O dinheiro é meu, né? Eu emprestei, eu deixei ela no... Eu deixei ela aplicada no banco, o dinheiro é meu e eu tô tirando ele do banco. Por que que não? Quero ver se vocês conseguem me explicar. Algumas razões que me vêm à cabeça seria o incentivo à poupança econômica. Incentivo à poupança. Bom, aí a gente estaria falando de uma isenção. A gente diria, é isenta a poupança, como a gente vai falar na semana que vem do imposto de renda. O imposto de renda isenta os rendimentos da poupança. Aí sim, a tua explicação está correta.
Mas no caso aqui, vocês me disseram que não tem que pagar no resgate da caderneta de poupança. Eu queria entender a lógica. Não teria relação com essa operação especulativa? Não. Vai que é teu, professor, a gente não vai saber. Vejam aqui, ó. O que eu falei que é o final da nossa aula? Eu disse, olha, IOF é a sigla popular e a gente vai continuar usando essa sigla, não tem problema nenhum. Só que vocês têm que entender que só pode tributar essas 5 operações aqui. O que vocês tinham que me responder na pergunta que eu fiz? Está aqui saque da caderneta de poupança? Não. Não. Tá, acabou. É isso. É eu pegar o texto da Constituição, vejam só, peguei o aspecto material que está aqui na Constituição e são estes fatos geradores do IOF. E se eu disser para vocês que o ouro, cadê? Vamos botar aqui. O ouro. Que ouro, tô louco, já estou batendo biela. Não tem nada a ver com ouro. Professor? O saque da caderneta de poupança foi introduzido na lei, tentado tributar. Aí o STF editou o enunciado da súmula 654, vedando, reconhecendo a inconstitucionalidade dessa tributação. Por que ele reconheceu? Ele disse, não está aqui, ó, não está autorizado a tributar. Se não está autorizado, é inconstitucional, certo? Esse é o ponto. Ó, agora eu vi a Marina ali responder, eu não tinha visto o chat que a Marina escreveu. É isso aí, Marina, você respondeu certo. Por ausência, para ficar mais bonito, ganhar o 10 com estrelinha, tá? A tua resposta tá certa, mas para ganhar o 10 com estrelinha, a gente teria que dizer, do ponto de vista técnico, que não tem competência tributária. Não existe regra na Constituição autorizando a União a tributar isso. Ah, mas é importante tributar o resgate da caderneta de poupança. Pode ser importante, mas a Constituição não deu essa autorização ao fisco federal, certo? Então, por isso não pode. Então, com isso, a gente terminou aqui o IOF, tá? Então, a gente avançou na matéria e eu acho que agora a gente vai superar aquele pequeno atraso que nós tínhamos. E na aula da semana que vem, a gente vai estudar o imposto de renda. Para concluir a aula de hoje, eu vou explicar em 2 minutos aqui a dúvida do Thiago sobre títulos de crédito. Professor, e outra coisa, antes eu fui te fazer uma pergunta. Tu ia falar do ouro, ativo financeiro versus o metal, e tu acabou não falando. Ah, tá. Lá no início eu falei, o ouro, quando ativo financeiro, tributa pelo IOF. Quando ele é metal, eu estou comprando um anel, um colar, um brinco, sei lá o que, ou ouro mesmo para fazer. Tem gente que faz obturação do dente, você já viu aquela coisa bem bonitona? Cantor de rap adora botar uns dentes de ouro. Quando a gente compra o ouro metal, ele não é ativo financeiro, ele vai ser tributado no Brasil pelo ICMS. Então é uma mercadoria, então quando vende aquela mercadoria, aquele cara que está lá no centro, não sei se vocês viram lá no centro de Porto Alegre, compro ouro, vendo ouro, compro ouro.
aquele cara lá, óbvio, não vai pagar porque é um camelô, né? É informal, mas se ele fosse um comerciante, ele teria que pagar ICMS, tá? Teria que pagar na compra e venda dessa mercadoria. Bem lembrado, Vitor Hugo. Ainda bem que o Vitor Hugo está atento e me recordou que faltou falar ali no início. E quando ele é ativo financeiro, incide ICMS também? Oi? Quando ele é ativo financeiro, incide ICMS também ou só IOF? Não, não. Ou um ou outro. Não pode incidir os Perfeito. dois. Senão a gente tem aí a bitributação, que é um fenômeno vedado, né? A Tem razão. competência tributária serve exatamente para isso. Tu tira de um, dá para o outro. Não pode pegar e dar para dois. Os dois vão tributar o mesmo fenômeno. Isso não pode. Por isso a competência tributária cuida disso. Quando eu tirei da União, eu dei para o Estado. Quando eu tirei do Estado, eu dei para o município. Mas não pode. Município, União e Estado tributar é a mesma coisa. Tá? Tá certo. Então, finalmente, última explicação aqui, que é uma breve explicação de títulos de crédito em 2 minutos. Então, vamos ver se eu consigo aqui explicar em poucos minutos o que significa aí produto. Tá aqui. Então, vamos lá. Aqui está o produtor rural, tá? Aqui está o produtor rural. Aqui está o banco. E aqui, vamos botar aqui na nossa animação. Aqui, esse aqui é o Thiago, que fez a pergunta. Então, vamos pegar aqui e um título. Esse aqui é o título, tá? Nesse meu exemplo aqui, eu tenho um produtor rural que precisa de dinheiro, certo? Tem um produtor rural que precisa de dinheiro. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma operação de mútuo com o banco, certo? Então ele precisa de dinheiro. Vou pegar aqui dinheiro. E a gente vai pegar aqui o contrato. Então, olha só que legal que eu fiz aqui. O produtor rural, ele precisa do dinheiro, então o banco vai emprestar dinheiro para o cara aqui. E esse cara vai assinar com o banco aqui um contrato, certo? Então a gente tem aqui o financiamento da produção desse cara mediante esse negócio aqui, que é um contrato de financiamento de uma produção, produtor rural, tá? Então isso aqui é um negócio que no título de crédito nós vamos chamar isso de isso aqui é puxa ele, recuar. Esse é o chamado negócio jurídico base.
negócio jurídico base. Tá? Então, esse é o negócio jurídico base. Então, o produtor rural tomou dinheiro emprestado do banco, assinou um contrato e esse contrato aqui está garantido. Aí, para garantir esse negócio, é emitido aqui um título. Tá? E aí a gente vai ter aqui um documento que pode ser, por exemplo, isso daqui pode ser um certificado de recebível do agronegócio, uma letra de crédito do agronegócio, certo? Que lastreia aquele negócio lá. Então, o que é isso daqui? É a representação desse negócio jurídico base. E aí, o Thiago, ele foi lá no banco e resolveu comprar esse documento. Ele resolveu comprar esse título de crédito aqui, que representa aquele negócio jurídico base, porque ele vai receber a remuneração que está atrelada àquele negócio jurídico base. Então, para financiar o negócio, ele comprou esse título. E aí, se o Thiago comprou ele, depois vendeu para uma outra pessoa, então, esse negócio, esse título circulou no mercado. Isso pode acontecer quantas vezes o Thiago, o Pedro, o João quiserem negociar esses títulos. O Thiago, o Pedro, o João, eles têm alguma coisa a ver com banco, com produção rural, se o produtor rural quebrou, não quebrou? Não tem nada a ver. Eles têm um título que vai ter que ser pago. Tá? E aí, esse título que circula no mercado, ele tem o que os professores comercialistas, hoje a gente chama de empresarialista, sei lá o nome disso, professores que estudam, os expertos de direito empresarial vão dizer que ele tem o título de crédito, a característica da abstração e da circularidade. Então ele se desconecta do negócio jurídico base e vai ser negociado. O que é tributado aqui? Essa circulação aqui, saiu do banco, foi para o Thiago vendeu para ele vendeu para o outro, voltou para o banco e foi feito ali a liquidação da operação. Tá? Então, basicamente, em alguns minutos, isso é uma explicação de títulos de crédito. De um semestre, eu tentei fazer aqui em alguns minutos, não sei se eu consegui explicar de uma forma que fique claro para vocês. O que interessa para nós do tributário, tá? É importante entender títulos de crédito, é importante entender como é que funcionam os títulos de crédito, mas o que interessa para nós, o tributário, é que quando aquele documento for negociado, tem que pagar IOF, tá? Isso que tem que entender. Salvo se houver isenção ou alíquota zero. Por exemplo, Bolsa de valores, comprar e vender ação, é negociar um valor imobiliário? É, mas no regulamento do IOF, o mercado de ações tem o benefício da alíquota zero. Tá? Então, resumo da ópera, não paga, mas é uma transação que está sujeita à incidência. Ok? Ficou claro para vocês? Tudo certo? Eu até Bueno, gente, teria uma então... Opa, até teria uma tinha um pergunta, mas pelo adiantado da hora, parece também alguma espécie de restrição à palavra. Vou deixar assim. Desculpa, eu só ia dizer, professor, eu não ouvi direito, Renato. ele só se justificou. Ah, tá. Não, é que eu quis dizer, professor, que eu teria uma pergunta a fazer, mas devido ao adiantado da hora, e também porque parece que há uma restrição à palavra aí, vou deixar assim. Deixa uma Tá alta certo. aula. Tá O embargador certo. está dando aula. Bom, gente, então encerramos por aqui a aula de hoje, né? Quinta-feira que vem teremos novamente, aí a nossa aula não é
a aula híbrida, né? Não tem aqui, então se alguém está pensando em vir, não venha, porque eu não vou estar aqui, não vai ter ninguém aqui à distância, e aí na outra, sim, a gente vai ter de novo a aula síncrona. Por favor, fiquem atentos ali no calendário no Moodle, para ninguém se perder, quem desejar assistir a aula presencial aqui, ao vivo e a cores, tá? Então, uma boa noite para vocês, muito obrigado aí pela presença. E sim, vou disponibilizar, Vitor, e vocês não esqueçam de acessar lá e fazer a tarefa da semana, certo? É a avaliação de vocês do semestre. Uma boa noite para vocês e até a semana que vem. Tchau, Boa noite. tchau. Obrigado pela aula, professor. Muito boa.